O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros a salvou, e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como já foi dito, hoje iniciamos a Semana Santa. E na Semana Santa temos como celebração de abertura o Domingo de Ramos, que mostra-nos a acolhida de Jesus em Jerusalém, com festa, com ramos e oliveiras, onde todos diziam e cantavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E é um canto que nós também usamos na nossa liturgia, a partir na hora da liturgia eucarística, quando a gente diz santo, 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 hosana. Só que hoje Jesus continua entrando nas nossas vidas, continua entrando nas Jerusaléns da vida, mas ao mesmo tempo continua sendo crucificado. Para iluminar bem essa reflexão, nós temos os textos da Sagrada Escritura, tirada primeira da leitura do profeta Isaías, que nos retrata o servo sofredor, a qual os cristãos da primeira hora, ou podemos dizer os primeiros cristãos, viam nele o próprio Jesus Cristo, que sofrendo, que humilhou-se e foi capaz de dar a vida por cada um de nós. Essa imagem do servo sofredor é prefigurada em Jesus Cristo,
que humilhando em si mesmo, renunciou a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo para poder se encher-se totalmente do serviço prestado a Deus no mistério da cruz. A segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, nos mostra um hino cristológico, que nos apresenta Jesus Cristo como esse novo Adão. Se por um entrou o pecado, em Cristo nos foi dado a vida, foi nos dado novamente a salvação. E assim como nós acolhemos, e se vamos acolhendo Jesus na nossa maneira de viver, nós também vamos participando desta salvação. Queridos irmãos e irmãs, a celebração de Ramos, ela é uma celebração assim, aparentemente festiva, porque as pessoas colocam os ramos, a gente canta, né? Hoje nós não vamos poder fazer a nossa procissão, mas se fosse nos dias normais, nós sairíamos pelas ruas dizendo: Rosana, Rosana, Rosana. A questão não é ficar aqui. A questão nossa maior é ir profundamente naquele mistério que Jesus vai nos dar através da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso nós ouvimos esse evangelho, tantos anos a gente tem escutado esse evangelho nas liturgias, e a gente vai cada dia mais descobrindo coisas novas. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção quando Pilatos lavou as mãos. Ele diz: eu não quero me envolver com esse homem. Pilatos, de certa forma, ele poderia ter defendido a vida de Jesus. Poderia. Os religiosos da época poderiam ter defendido a vida de Jesus? Poderiam. Mas por que não defenderam? Porque não foram capazes de abrir mão dos seus próprios privilégios, e da mesma maneira sentiu-se perturbado ou incomodado com a proposta de Jesus. E aí nós vamos entender por que eles se sentiram incomodados por Jesus. No campo religioso, Jesus passou pelo mundo, fazendo o bem, curando todas as pessoas, acolhendo a todos, principalmente os pecadores. E aí os religiosos diziam: mas não é justo que Jesus senta à mesa com um pecador. Por que essa mulher toca nele? Esse homem blasfema contra Deus. Esse homem não é o Messias, porque se ele soubesse, ele saberia quem é este homem. Os religiosos da época, que frequentavam o templo, que tinham a Torá, os mandamentos, que tinham a liturgia muito rígida, muito certa, mas não foram capazes de acolher Jesus. E se sentiram incomodados. Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É provocar o reino. E o reino é pautado por quê? Pela justiça. E no reino de Deus não pode ter injustiça, não pode ter maldade, não pode ter preconceito, não pode ter destruição, não pode ter violência. É que hoje nós lemos o Evangelho resumido, mas se nós lêssemos o Evangelho completo, nós vamos ver que no momento da prisão, um dos oficiais tenta, né, é agredido por Pedro. E Pedro diz: mas você não vai levar meu Jesus, eu vou passar você na espada. E aí Jesus diz: não, quem fere com a espada será ferido. Eu não posso ser injusto. Se eu tenho que cumprir a minha missão, eu vou cumprir. E Jesus foi obediente. Jesus mostra no Evangelho de hoje a obediência, coisas que aqueles dois poderes da época não conseguiam ser obedientes. Por isso que Pilatos lavou as mãos. Claro que Pilatos, para poder de certa forma agradar os religiosos da época, ele falou: eu não vou me envolver, isso é problema de vocês. Eu quero somente que vocês paguem os impostos em dias. Se vocês fizerem isso, está tudo certo.
Não me vem me incomodar com isso. Eu lavo as minhas mãos. Meu Deus, por que me abandonaste? É o que nós cantamos hoje no Salmo Responsorial. Sim, há momentos da nossa vida que nós sentimos abandonados. Quem que não está sentindo abandonado por Deus esses dias? Quando vê a vida sendo ameaçada, tantas coisas sendo destruídas, tantos valores sendo destruídos. Mas, se nós formos obedientes e até a morte, nós receberemos também como prêmio a ressurreição. Jesus, com certeza, quer hoje ser crucificado e ao mesmo tempo ressuscitado, para que eu e você tenha vida, e vida em abundância. Foi por isso que Jesus aceitou o episódio da cruz. Jesus, ele poderia ter fugido da cruz, mas por ser obediente ao seu plano salvífico, ele assumiu a cruz como condição humana. Ao contrário de Pilatos, Jesus não lavou as mãos. E quinta-feira santa, nós vamos ver que Jesus toma consigo uma bacia e um jarro e um avental e lava os pés dos discípulos. Duas bacias nós encontramos. A de hoje é do descompromisso. A de quinta-feira é com o compromisso. E claro que nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, precisamos nos comprometer com essa segunda bacia, a bacia de Jesus, que é capaz de lavar os pés. E Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas, o seu traidor. Ou seja, o amor de Deus, ele não é reservado para o A e nem para o B. Ele é reservado para todos. E qual é a condição para poder beber e alimentar deste amor? É ser obediente. Por causa disso, Jesus foi para a cruz, porque ele foi obediente até a morte. Amado irmão, amada irmã, que essa celebração de Domingo de Ramos prepare bem o teu e o meu, o nosso coração, para que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo não seja apenas uma invenção, mas seja algo de transformação, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida comunitária. E assim, que nós também comprometemos com a vida, e que nós a defendemos em todas as suas instâncias. Não importa quem seja, é missão nossa defender a vida. É por isso que o nosso saudoso, nosso querido Papa Francisco sempre se posiciona, sempre vai para uma praça de São Pedro vazia, vai rezar no silêncio, porque ele está a favor da vida. E qualquer estrutura, e qualquer poder, e qualquer tipo de coisas que possam, porventura, destruir ou impedir que a vida seja prosperada, nós vamos nos colocar contra. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus andou pelas ruas. Ele foi chamando todas as pessoas. Ele foi colocando todos do lado. E foi dizendo, você é importante. Você também faz parte. Você também pode. E é isso que nós precisamos ser como cristãos. Eu muito me admiro quando uma pessoa que se diz cristão, mas carrega dentro do seu coração ódio, vingança, desejo de violência. E aí, com certeza, nós vamos comportar como aqueles que nós ouvimos no Evangelho. Vamos fazer o que com esse filho, com esse? Crucifica-o, crucifica-o. Talvez nós não crucificamos como naquela época, mas nós continuamos crucificando pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de pensar e agir neste mundo. Amado irmão, amada irmã, celebrar a Páscoa de Jesus é de fato comprometer-se com ela, de ser um novo Cristo neste mundo. Pense bem, eu ontem vendo alguns jornais diziam assim, fazendo as entrevistas, dizendo que essa Páscoa desse ano vai ser diferente, porque essa Páscoa nós vamos ter que reunir somente com a nossa família, porque isso mesmo. A Páscoa é para isso, é para você estar na sua casa, na sua família, com os seus, é para você partilhar o pouco que você tem com todos, porque esse é o verdadeiro sentido da Páscoa.
Páscoa não é comida, não é bebida. Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição. É sangue de Jesus derramado por nós para salvar a cada um de nós. Foi necessário que houvesse esta pandemia para que a gente pudesse reservar o nosso direito de voltarmos para a nossa vida, para a nossa casa, pelo nosso próprio interior, para repensar o valor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja